Sefer Atoda'á, dia 3 de Shevat. Tu Bishvat. O dia de Tu Bishvat, ou seja, o dia 15 de Shevat, é uma das 4 datas do ano caracterizadas como Rosh Hashanah, ou seja, o Ano Novo. As outras são 1º de Nissan, que também é chamado de Rosh Hashanah, dia 1º de Elul, que também é chamado de Rosh Hashanah, e dia 1º de Tishrei, que é chamado literalmente de Rosh Hashanah, ou Yom Teruah, o dia do toque, o dia da lembrança. O dia 1º de Nissan, o Rosh Chodesh Nissan, é chamado de Rosh Hashanah, de Ano Novo, ou seja, ele é chamado assim para o cálculo dos anos de reinado dos reis de Israel, ou seja, os reis começavam a reinar em Rosh Chodesh de Nissan. Assim, se um rei tivesse sido ungido no mês de Adar, o mês seguinte, ou seja, o mês de Nissan, seria considerado como o início do 2º ano de seu reinado, por mais que ele tenha reinado apenas 30 dias. O dia 1º de Nissan, o Rosh Chodesh de Nissan, serve também de Rosh Hashanah, de Ano Novo, para a contagem das festas de peregrinação. Se alguém prometesse trazer um korban, um sacrifício ao Beit HaMikdash em Yerushalayim, uma opinião do Talmud considera que essa promessa só seria violada depois que 3 festas de peregrinação contadas a partir de Pessa, no mês de Nissan, passassem sem que esta oferenda, esse korban, tivesse sido trazida. Assim, se um indivíduo fizesse essa promessa antes de Shavuot, ou seja, ele poderia cumpri-la até depois de Sukkot do ano seguinte, uma vez que a contagem das festas de peregrinação começa no mês de Nissan. No dia 1º de Elul, o Rosh Chodesh de Elul também é um Rosh Hashanah, ou seja, para o dízimo dos animais. Os animais nascidos antes desta data são considerados como nascidos no ano anterior. Os nascidos depois do dia 1º de Elul, ou seja, no Rosh Chodesh de Elul em diante, não podem ser somados aos primeiros para determinar a quantidade total do dízimo, já que não é permitido separar o dízimo de animais nascidos em um ano para cumprir a obrigação correspondente aos nascidos em outro ano. O dia 1º de Tishrei é literalmente o Rosh Hashanah, ou seja, o dia do julgamento da humanidade, para o cálculo dos ciclos dos anos de Shemitah e do ano de Yovel, o ano sabático, Shemitah, e o Yovel, que é o ano do jubileu, que acontece. O Shemitah acontece de 7 em 7 anos e Yovel a cada 50 anos. Para o cálculo de Orlá, ou seja, os primeiros 3 anos de uma árvore frutífera, quando não é permitido comer os seus frutos, e para o dízimo de cereais e vegetais. A mitzvah de Orlá é quando você deixa uma árvore crescer e durante 3 anos fica proibido usufruir ou pegar qualquer um desses seus frutos. O dia Tu Bishvat, 15 de Shevat, é considerado como o Rosh Hashanah das árvores, o Ano Novo das árvores, em relação ao requerimento de separar o dízimo de seus frutos. A partir do dia 15 você deve separar os frutos, os dízimos que a pessoa tem obrigação de separar da produção agrícola diferem a cada ano, à exceção do Maser Rishon, ou seja, o primeiro dízimo, que vigora em todos os anos por igual. Nos anos 1º, 2º e 4º e 5º, a contar do ano shabático de Shemitah, é preciso separar o Maser Sheni, o segundo dízimo, e consumi-lo em Yerushalayim, ou redimi-lo por dinheiro a ser usado na aquisição de alimentos que deverão ser consumidos em Yerushalayim. E nos anos 3 e 6 é preciso separar o Maser Ani, ou seja, o dízimo do pobre. Não é permitido separar dízimo do fruto crescido em um ano para cumprir a obrigação de dízimo do fruto crescido em outro ano. O dia 15 de Shevat marca o início de um ano novo no que diz respeito a frutos. Os frutos que começam a surgir, ou seja, a Hanatá. Na termologia alárrica, ou seja, quando a flor cai e o fruto começa a surgir em seu lugar. Depois de Tu Bishvat, são considerados produtos do novo ano, conforme mencionado acima. Cereais e frutos são considerados de outro ano quando colhidos após o dia 1º de Tishrei. O dia de Tu Bishvat é considerado também Rosh Hashanah, o ano novo, para a finalização do computo dos anos da Orlá. Embora contemos os anos da Orlá a partir do dia 1º de Tishrei, esse período finda após o dia de Tu Bishvat do 3º ano. Por exemplo, se alguém plantar uma árvore antes de Rosh Hashanah, os frutos dela permanecem como Orlá e, consequentemente, são proibidos até aconteça a
Hanatá, ou seja, o surgimento de frutos. Depois do dia de Tu Bishvat do terceiro ano, 3 anos e meio após a sua plantação. Vale notar que as árvores plantadas antes do dia 16 de Av são consideradas como tendo 1 ano de vida após o dia 1º de Tishrei, ao passo que as plantadas após o dia 16 de Av são consideradas como tendo 1 ano de vida só depois do dia 1º de Tishrei do ano seguinte. O dia de Tu Bishvat é considerado também Rosh Hashanah, o ano novo, para as leis de Netarevai, ou seja, o fruto produzido pela árvore no seu 4º ano, que só pode ser consumido em Jerusalém, ou redimido por dinheiro a ser usado na aquisição de alimentos que deverão ser consumidos em Jerusalém. Segundo algumas autoridades rabínicas, Tu Bishvat também é considerado Rosh Hashanah, o ano novo com relação às leis que regulamentam o fim da Shemitah. Assim, os frutos que começam a surgir antes de Tu Bishvat, do 8º ano, são considerados produtos do 7º ano do ano de Shemitah. Os nossos sábios determinaram que o dia 15 de Shevat é o dia limite entre um ano e outro com relação a árvores frutíferas, uma vez que até essa data a maioria da chuva do ano já caiu. Portanto, os frutos crescidos a partir de então são considerados produtos do ano novo ou do novo ano. Além disso, no dia 15 de Shevat, o solo já está saturado com as chuvas do inverno, de modo que as árvores plantadas após Tu Bishvat têm a garantia de desenvolver raízes firmes e dar frutos.